Olá! Dando sequência, vamos falar sobre a distinção entre a auditoria interna e a auditoria externa. Muito bem. O que significa auditoria interna? A auditoria interna, ela representa a revisão e avaliação. Revisão e avaliação sistemática e independente de todas as operações, incluindo atividades administrativas com a finalidade de informar a administração sobre eficiência, eficácia, economia das práticas internas de gestão e dos controles. O que precisa guardar aqui? A auditoria interna é a revisão e avaliação sistemática. O que é a revisão? A revisão é o teste para verificar se está correto ou não a conta, né? O objeto auditado. Revisão é o teste e avaliação é a opinião. Então, testa e opina, e forma uma opinião. Testa e forma opinião, de forma permanente, sistemática e permanente, ou seja, procedimentos, né? Os procedimentos são repetidos sobre aquele objeto, de forma sistemática, de forma contínua e independente. E independente porque o auditor precisa ter independência para fazer o teste e para ter a sua opinião. Então, a auditoria interna é aquela realizada por empregados da própria empresa. E o objetivo principal dessa auditoria é checar o sistema de controle interno. Como? Fazendo testes e opinando, né? É o que diz aí o conceito. Fazendo revisão e avaliação sistemática de procedimentos. Quais são as principais características da auditoria interna? O agente, né, como nós já vimos, né, direto ou indiretamente aqui na aula, o agente ele é da própria instituição, ele é funcionário, ele é empregado da própria instituição, né, tá lá, ele deve atender às ordens, né, dos superiores hierárquicos dentro da própria empresa, recebe ordens do presidente da empresa, portanto ele tem uma autonomia relativa. Ele não tem uma autonomia absoluta para fazer as suas verificações. Ele tem, por exemplo, menos independência que um auditor contratado de fora. Muito bem. Qual é a ação? Sempre auxílio à administração. A auditoria interna faz revisão e avaliação de procedimentos para, ao final, sugerir melhores práticas dentro da empresa. Então, quem são os interessados? Os administradores que compõem a empresa. A atividade de adequação do sistema de controle interno. Sistema de controle interno existe? Se não existe controle sobre aquele objeto auditado, o auditor sugere a implementação de um controle. Se existe um controle e o controle é falho, o auditor interno sugere correções, sugere ações corretivas e preventivas no sentido de melhorar a segurança daquela conta controlada. Então, a atividade ela é em relação à adequação do sistema de controle interno, com relação à prevenção de fraudes e erros e aderência às normas legais e diretrizes da alta administração. Basicamente, se faz isso através da revisão e avaliação dos procedimentos da empresa. Execução dos trabalhos de acordo com as oportunidades das funções operacionais, né, de acordo com a limitação de quantidade de auditores, de acordo com a limitação de tempo, mas sempre de acordo com as oportunidades e buscando auditar as áreas mais importantes, né, as que detêm um risco maior, um risco de desvio, um risco de ausência, né, ausência de controle interno, são as áreas que merecem uma análise melhor, uma abrangência maior na área de auditoria. O grau de independência, como nós já citamos no início, ele é baixo em relação à alta administração, porque o auditor ele é empregado, ele é subordinado dentro da empresa, mas satisfatório quanto aos demais níveis, né? Então ele vai ter um problema ali no departamento onde ele trabalha, que ele não tem independência total. Mas com relação às demais áreas que ele vai auditar, ele tem a independência tranquila. Áreas cobertas pelo exame, todas, né? Não há nenhuma subtração de função ou área que ele possa exercer a sua atividade de auditor.
até porque o auditor representa, né, os olhos do dono, né, os olhos de quem comanda, porque o auditor está checando uma informação que o próprio dono poderia checar se ele tivesse tempo, né, condições de fazer esse teste. Então o auditor tem um trabalho muito relevante dentro dessa empresa, no sentido de avaliar os procedimentos, encontrar falhas e sugerir as devidas melhorias. O destino do trabalho, né, como nós falamos, administradores, mas também inclui diretores, sócios, conselho de administração e fiscal, e inclusive também coloca esse trabalho à disposição dos auditores externos. A auditoria externa, por outro lado, ela é realizada por um organismo externo, de fora da empresa, né, independente da entidade controlada, tendo por objetivo, de um lado, emitir parecer sobre as contas e a situação financeira, a regularidade e a legalidade das operações, e ou sobre a gestão financeira, e por outro lado, elaborar relatórios correspondentes. Então, enquanto a auditoria interna ela é criada com a finalidade de avaliar o sistema de controle interno, a auditoria externa ela tem por finalidade avaliar a consistência das demonstrações contábeis, a consistência das contas contidas nas demonstrações contábeis da empresa. Então, tem uma finalidade um pouquinho diferente, né? O agente, algumas características. O agente não é funcionário da empresa, ele é contratado, né? Se for na empresa privada, a empresa contrata o auditor numa empresa de auditoria independente. Se é na administração pública, quem é o auditor? É o auditor do Tribunal de Contas, que também é de fora, não é contratado porque tem as competências legais e constitucionais para fazer o trabalho. Aqui não se trata, né, de auditoria governamental, estamos falando de auditoria em geral. Então, a auditoria em geral, quando o auditor externo é contratado, ele é contratado de uma outra empresa, de uma empresa que realiza a auditoria. A ação é garantia da fidedignidade, né, das demonstrações contábeis, garantia de que os números apresentados nas demonstrações contábeis representam a realidade, estão corretos, né? Aumenta a segurança daquela demonstração contábil perante os interessados naquela informação da empresa. A atividade é de prevenção e percepção de fraude e verificação das ocorrências para as quais ele foi contratado. Se ele foi contratado para emitir um parecer sobre as demonstrações contábeis, esse vai ser o objetivo. Ao final de um período, cabe ao auditor emitir uma opinião sobre a veracidade, né, sobre aquelas peças analisadas. Se foi para um outro determinado objetivo, cabe a ele emitir o seu parecer sobre aquele objeto contratado, né? Por exemplo, se a dívida se a empresa tem uma dívida e contrata uma empresa de auditoria externa para verificar se essa dívida de fato ela existe, qual o valor, quem é o responsável. Então, nesse caso, o trabalho é específico sobre a dívida, então depende da contratação. O grau de independência, né? A independência do auditor externo, em princípio, é maior em relação à alta gerência, né, do que a interna. Em princípio, é maior. E total em relação aos demais níveis, né? De fato, a auditoria externa ela tem maior independência que a auditoria interna, porque a auditoria interna está vinculada à empresa. A auditoria externa, em princípio, ela não há vinculação, né, em termos de autonomia para realizar o trabalho e em termos de autonomia para poder emitir uma opinião sobre aquelas contas analisadas. As áreas cobertas pelo exame, né, de acordo com a contratação, que já mencionei, e o destino do trabalho, né, basicamente os investidores, os acionistas, né, demais interessados, né, como eu já comentei, bancos podem ser interessados da informação da auditoria, né? Existe a demonstração contábil e que o banco precisa de uma avaliação daquela demonstração, de repente, para poder autorizar crédito, né? Autorizar um financiamento,
Enfim, há diversos interessados nessa opinião do auditor, que é uma opinião independente sobre a veracidade daquela informação, daquela demonstração contábil, né, daquela demonstração produzida pela empresa. Muito bem. Para a gente fixar, né, um pouquinho o conceito, tem aí uma questão também, né? Ao final de cada módulo, de cada assunto, a gente procura trazer aí uma questão que cai em concurso para verificar que tipo de informação é solicitada em concurso público. É importante ter sites, né, que procuram trazer essas questões, então é importante também, né, que o candidato a concurso público que procure responder questões. É importante a teoria e muito mais importante a prática, né? A prática é resultado de uma teoria, então é muito importante caminhar com os dois juntos. Então tem sites que trazem questões com resposta, direcionado a concurso público, a cargos específicos. Então hoje é possível se preparar muito, né, com o auxílio da internet. Então, considere as informações abaixo relacionadas às diferenças entre auditoria interna e auditoria externa. Item 1 aqui. A auditoria externa é eventual, enquanto a auditoria interna é periódica. Olha, é uma afirmação correta. A auditoria externa, ela é eventual, porque ela é contratada. Se ela é contratada para um determinado período, porque a auditoria, o auditor externo não é funcionário da empresa. Então, ele estará lá para um determinado período, para fazer alguns testes e emitir uma opinião, né? Emitir uma opinião que vai estar registrada no seu parecer, no seu relatório, mas não é para trabalhar eternamente na empresa. A auditoria interna, ela é periódica, porque ela é sistemática. Está correto, então. O 2. O auditor externo não tem vínculo empregatício com a empresa auditada. Perfeito. Auditoria externa é outra empresa. E dependência hierárquica da administração. Ele não tem. Perfeito. Auditoria externa não tem vínculo empregatício com a empresa auditada e dependência hierárquica da administração. Portanto, essa afirmação aqui do item 2 também é uma afirmação correta. 3. O trabalho do auditor interno é direcionado para assegurar que o sistema contábil e o controle interno funcionam eficientemente. Tem sentido. Tem sentido, olha, porque o trabalho é direcionado para assegurar que o sistema contábil e o controle interno funcionam eficientemente. Na medida que a auditoria interna, ela checa, faz testes no sistema de controle interno, qual é o resultado? O resultado é que o sistema contábil e o controle interno da empresa funcionem adequadamente. Então, é exatamente a função da auditoria interna. Então, nós temos aí 3 afirmações corretas. Então, o correto está em, olha, 1 e 3 apenas, 2 e 3 apenas? Não, 1, 2 e 3, né? 1 e 2 apenas? Não. Então, as 3 respostas estão corretas. Portanto, a alternativa correta aí é a C. Então, muito cuidado, que às vezes a dúvida está mais na pergunta, né? Às vezes ocorre uma dificuldade de você entender o que a questão pede. Então, procure entender corretamente o que cada afirmação busca no exercício, o que a pergunta pede, se ela pede uma resposta positiva ou se ela pede uma resposta negativa, e somente após entender a pergunta é que vai buscar a devida resposta. Então, nesse caso aqui, a resposta correta é a C. No próximo momento, nós vamos falar sobre o parecer e o relatório dos auditores.